Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo com resoluções de questões de concursos e desta vez estaremos aqui resolvendo uma questão que caiu para o concurso do ITEP, né, Rio Grande do Norte, que inclusive no último vídeo já fizemos uma análise sobre as nossas primeiras impressões desta prova, né, uma prova bem robusta aí, a banca cobrou bastante aí questões conceituais, né? Uma prova que a gente até classificou como sendo bem cansativa, tendo em vista que foram ali cobradas dos alunos 60 questões específicas, fora as outras disciplinas, como português, informática e matérias específicas, né? Então foi uma prova bem robusta, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 48, uma questão aí de mecânica dos fluidos, onde ele nos traz uma situação e pede para que nós venhamos analisar a situação, né, e assim, ao final, poderíamos chegar aí ao resultado do questionamento, né, onde é dito assim: uma comporta com 6 metros de comprimento e 2 metros de largura foi instalada em uma piscina com uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal, né? Temos então justamente o que ele cita nessa primeira parte aí do enunciado, temos a figura representativa abaixo, né? Você vai observar o seguinte, né? Nós temos ali a superfície da piscina, temos ali o ponto B, né? E do ponto B até a superfície da água, né? A superfície da piscina, nós temos ali uma altura de 8 metros, perfeito? Aí, o ponto A é justamente ali a linha horizontal, ou seja, o fundo dessa piscina. E o ponto A em relação ao ponto B é formado um ângulo de 30 graus e sabemos também que o comprimento, né, dessa comporta, ou seja, L, esse comprimento L é igual a 6 metros e ela possui uma largura de 2 metros, perfeito? Prosseguindo aí com a leitura do enunciado da questão. Considerando um desnível de 8 metros entre o ponto B e a superfície da água, qual é a força de reação que age sobre a comporta AB? Ok? Então, o que ele quer é a força de reação que está agindo nesta comporta. Bem, ele pede para a gente adotar G, que é a aceleração da gravidade, como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Também fala o seguinte, que a densidade da água é de 1 kg por litro. Então, inicialmente, obviamente, você terá que fazer aí algumas conversões, justamente aí para que você consiga resolver essa questão, tá? Quando ele fala ali que a densidade da água é 1 kg por litro, é a mesma coisa, e nós devemos fazer isso, passar para o sistema internacional, é a mesma coisa que falarmos que é 1000 kg por metro cúbico, tá? Sistema Internacional de Unidades. Aí ele nos apresenta as alternativas. Então vamos lá, pessoal, a gente vai ter que fazer algumas análises aí, tá? Essa questão aí, ela não cobrou somente conceitos ali da parte de mecânica dos fluidos, tá? Mas também temos aí que relembrar alguns conceitos básicos, né, de trigonometria, beleza? Então vamos lá para a resolução. Então, o que ele quer encontrar? A força resultante que está atuando ali sobre a comporta, né? G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente falou, a densidade é igual a 1000 kg por metro cúbico, né? Botando isso em potência de 10, 10 ao cubo, né? 10 ao cubo é 1000. Veja, pessoal, que para determinarmos a força de reação, que vamos chamar de FR, que age sobre a comporta, precisamos saber o seguinte, que pressão é força sobre a área, beleza? Lembrou disso? E então, a força, nesse caso a força resultante, será igual a pressão vezes a área. Bem, tranquilo, né? Bem, sabemos que a pressão manométrica é dada através da seguinte relação, aonde a pressão manométrica é igual o produto entre a densidade ou a massa específica, a aceleração da gravidade e o H, né, que é a altura ali da coluna de água a ser considerada.
temos algumas observações aqui a serem feitas. Primeiro, devemos considerar a pressão atuando no centro de gravidade da comporta. Segundo, logo precisaremos determinar a altura da coluna de água, que vamos chamar aqui de HC, da superfície ali da água até o centro de gravidade da comporta. Então, veja o seguinte, vamos pegar aqui a nossa figura. Sabemos o seguinte, que do ponto B em relação à superfície temos aí 8 metros. Sabemos também que essa comporta possui um comprimento de 6 metros. E em relação à horizontal, o ponto B está a um ângulo de 30 graus. Não foi isso que foi dito no enunciado? Eu vou fazer o seguinte, para você conseguir visualizar isso melhor, eu vou pegar e vou projetar essa comporta aqui do lado. Então é uma comporta retangular, né? Possui um comprimento de 6 metros e uma largura de 2 metros. Então a comporta retangular, e aqui nós temos o centro de gravidade dessa figura geométrica do retângulo, né, que fica ali na metade da altura e na metade da largura. Então, em relação ao comprimento, temos o seguinte, que o centro de gravidade ele é igual aqui, ó, igual a 3 metros, a metade, né, do comprimento. Então, exatamente aqui nós temos o centro de gravidade. Vamos colocar aqui então para vocês, que é o centro de gravidade, que é justamente aonde nós temos que considerar que está atuando a nossa pressão, e aí nós sim poderemos determinar a nossa força resultante. Ou seja, o que isso significa? Eu sei a altura que existe entre o ponto B e a superfície da água. Agora, do ponto B em relação ao centro de gravidade, existe uma altura que a gente vai chamar de x. E eu preciso descobrir quem é x, porque quando eu somar a altura de 8 metros, eu irei encontrar a nossa altura HC, que aí eu poderei substituir lá naquela fórmula da pressão manométrica, e aí sim eu poderei determinar a minha força resultante, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos calcular logo essa área aqui, que é um retângulo, né? A área do retângulo é lado vezes lado, ou seja, 2 metros vezes 6 metros. Portanto, a área aqui dessa comporta é de 12 metros quadrados, beleza? Agora nós vamos determinar a altura x. Bem, sabendo que o ângulo que é formado entre a horizontal, ali nós temos um triângulo retângulo, você consegue visualizar isso, né? Então, o ângulo que está sendo formado com a horizontal ali, que eu botei tracejado para você, e o centro de gravidade, né, é um ângulo de 30 graus. Então nós temos o seguinte, do centro de gravidade ao ponto B, temos aí um comprimento de 3 metros. Precisamos determinar quem é x. Observe o seguinte, pessoal, nós temos um triângulo retângulo, nós temos o valor da hipotenusa, nós temos o ângulo e nós temos o cateto oposto ao ângulo, que nesse caso é x. Qual é o conceito que nós podemos usar para determinarmos o valor de x? Isso mesmo, seno. Por quê? Porque o seno de um ângulo, que vamos chamar aqui de ângulo alfa, é igual à razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Lembrou disso? Seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então temos o seguinte, que o seno de 30 graus é igual a x dividido por 3. Logo, x é igual a 3 vezes o seno de 30 graus. Aí você precisa saber isso. Quem é o seno de 30 graus? Se lembra lá da tabelinha de ângulos notáveis, né? Seno de 30, 45 e 60 graus. Cosseno de 30, 45 e 60 graus. Tangente de 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos notáveis que você precisa decorar, tá bom? Bem, então o seno de 30 graus nós sabemos que é meio, ou seja, x é igual a 3 vezes 1 sobre 2. Portanto, x é igual a 1,5 metros, beleza? Esse é o valor de x. Agora nós temos que fazer o seguinte, somar x com h, né? Portanto, HC, que é a altura, que nesse caso me importa aqui, ou importa-nos, é igual à soma entre h e x. Portanto, HC é igual a 8 metros mais 1,5 metro. Portanto, 9,5 metros, ou seja, 9 metros e meio, beleza? Então vamos colocar aqui. Então olha só para você ver, da superfície
da água até o centro de gravidade da comporta, temos uma altura de 9,5 metros, aonde está atuando aqui a pressão. Então a pressão manométrica que atua sobre o centro de gravidade dessa comporta é justamente referente a essa altura aí. Agora sim, nós podemos determinar a nossa pressão manométrica. Então olha só, a pressão manométrica vai ser 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 9,5 metros, tá? O resultado disso vai ser Newton por metro quadrado. Por quê? Porque você veja que em cima nós teremos metro quadrado, né? Só que, se você observar, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, o que é isso? Isso é Newton, né? Então vamos ter o seguinte, em cima vai sobrar 1 metro, o metro vai cortar com 1 que está embaixo, metro cúbico, vai sobrar metro quadrado, teremos ali, então, Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Então teremos isso aqui, ó. A pressão manométrica será igual a 95, a gente pode deixar como potência de 10 mesmo, para facilitar os nossos cálculos, né? A gente pega 10, multiplica por 9,5, dá 95, vezes 10 ao cubo, Newton por metro quadrado. E lembra que nós já determinamos que a força resultante seria ali a pressão vezes a área? Nós temos essas duas informações, né? A área que calculamos anteriormente e acabamos de determinar a nossa pressão manométrica. Ou seja, a força resultante vai ser de 95 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado vezes 12 metros quadrados. Então, metro quadrado corta com metro quadrado, a gente pega o 95 e multiplica por 12. Vamos encontrar 1140. E a gente deixa ali o 10 ao cubo, né? Vezes 10 ao cubo. E 10 ao cubo, há um prefixo específico para 1000, que é o K. Ou seja, temos então que a nossa força resultante é de 1140 kN. Portanto, está correta aí a alternativa C de casa. Beleza? Então, uma questão aí caiu para o concurso do ITEP, para vocês aí, a resolução, beleza? Se você gostou, não se esqueça, pessoal, de comentar, tá bom? Você pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas que a gente vai respondendo aí aos alunos, beleza? Então, mais uma questão aí para vocês. Olha, se você não é inscrito no canal, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, beleza? Galera, se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!